Juízes capítulo 1, versículo 19, olha o que diz a Bíblia. Todos acharam, amém? Amém. Assim diz a palavra de Deus: esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém, não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de terra. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos glorificar a Ti mais uma vez nesta noite. Deus, obrigado porque estarmos na igreja com os irmãos, lendo as Tuas Escrituras. Deus, é o momento mais importante, mais áureo do nosso dia. Obrigado, Deus, por esse tempo contigo. Obrigado por esta porta aberta. Deus, nós queremos dar valia a tudo isso. Então fala conosco hoje, porque queremos continuar cultuando a Ti. Deus, ouvir a Tua voz, interagir contigo, é cultuar a Ti. Então abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, abre a nossa mente para compreender. Deus, levamos nossas mentes cativas a Ti agora, em nome de Jesus. Toda perturbação, toda ansiedade, toda dúvida, todo pensar no dia de amanhã, Deus, joga por terra agora. Que possamos nos concentrar unicamente na Tua palavra, Deus, e fala conosco em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar. Queridos, todos sabem que estamos aqui no livro de Juízes, né? Então o livro de Juízes é o livro que pós-morte de Josué, no capítulo, é o 6º livro da Bíblia, Juízes é o 7º livro da Bíblia, e nós sabemos o que o povo de Deus passou para chegar até o tempo de Juízes. Um povo que saiu da escravidão no Egito, por 430 anos cativo no Egito, e o povo de Israel vai até em busca da sua terra prometida, que Deus prometera, passa 40 anos, porque o povo foi desobediente no deserto, lá em Cades Barneia, quando Deus manda os vigias para espiarem a terra de Canaã. Então o povo, e Deus fala, vigiem a terra por 40 dias, depois tragam a resposta do que vocês viram na terra de Canaã. E nós sabemos dos pareceres, Josué e Calebe, qual é o parecer que eles trazem, os outros 10 espias, qual é o parecer que eles trazem, mas o certo é que o parecer dos 10 espias foi preponderante, ou melhor, passou por cima do parecer de Josué e Calebe, e o povo desistiu de entrar na terra prometida. E com isso Deus pune o povo. Para cada dia que o povo vigiou a terra, que foram 40, Deus transformou um dia em um ano. Com isso o povo passou 40 anos andando que nem bobo no deserto, sem direção, não podendo entrar na terra prometida. Cades Barneia era a porta de entrada, eles estavam a um passo de entrar na terra prometida, mas por causa da desobediência tiveram que andar 40 anos, mais ou menos. Uma geração que iria morrer nesse período, ou seja, aquela geração incrédula iria morrer no deserto, e uma outra geração entraria na terra prometida. Ou seja, a terra prometida foi um sonho. Estar na terra prometida era a grande conquista, o grande sonho, mas não parava aí. E eu quero falar sobre isso hoje, queridos, antes de entrar no texto que eu quero pregar. Amém? Temos sonhos, amém. Temos desejos, amém. Temos expectativas, sim. Planejamos algo, sim. Isso é tudo muito bom. Mas, queridos, não pare naquilo que você conquistou. Queira sempre mais. Progrida, se esforce, se esmere mais em qualquer área da sua vida familiar, seja nos estudos, seja no trabalho. Não se acomode com aquilo que você um dia sonhou. E glória a Deus, Deus te deu, o sonho chegou, maravilha. Mas não pare, porque Deus tem mais para nós. A pior coisa no ser humano é quando ele se acomoda, ele fica estagnado. Quando ele se contenta com aquilo que ele um dia sonhou, e legal. Sonhou, aconteceu, mas e aí? Vai estagnar? Vai ficar parado nisso? Porque se você parar, queridos, ou outros te atropelam, ou você mesmo não tem mais motivação para mudar, para querer mais. A pior coisa é um homem acomodado, uma mulher acomodada, que não tem sonhos novos, que não tem projetos novos, apesar de que entrar na terra de Canaã foi um grande sonho, um grande projeto, e o povo entra. Os irmãos se lembram de Josué entrando na terra prometida, conquistando a primeira cidade de Jericó. Amém? Amém, gente, todo mundo falou na hora certa. A cidade de Jericó, a primeira caiu, os muros caíram,
E aí Josué começa a entrar, começa a conquistar. Josué não conquista todas as terras. Josué morre. E a sua morte, Josué erra em não preparar um líder que o substituísse. Com isso, tribos assumem a função de Josué. A primeira é Judá. A tribo de Judá começa e toma frente. E começa a conquistar outros territórios que não tinham sido conquistados. Mas, queridos, o sonho era tão grande que chega uma hora que, poxa, eu já estou na terra prometida. Será que eu preciso conquistar ali também? Aquele outro lado também? Já está bom onde eu estou. O povo começou a se contentar e uma delas é o versículo 19, olha aqui de versículo 19. Esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros. Pô, já estou aqui na terra prometida, vou me arriscar descendo aos vales. Eles têm carros de ferro, eles são militares, deixa eles lá, não tem problema não, já conquistei muitos. Sabe aquela baixa autoestima que você sempre acha que você já está o bastante para você? Já o bastante? Tem pessoas que se contentam de imediato, ficam prostradas, também não seria a melhor palavra, mas acomodadas já com aquilo. Pô, mas será que Deus não tem mais para você? Não, tá bom. Então, esse tipo de sentimento, de expectativa, não faz você crescer em lugar nenhum. Pelo contrário, você só vai perder o que, provavelmente, até o que você tem, você vai perder. E o povo agora, com a terra prometida, um sonho maravilhoso, uma conquista tremenda, eles sabem o que eles lutaram para entrar na terra prometida, mas agora começam a abrir concessões. Poxa, ali tem, vou descer no vale, tem povo ali, militarmente está bem forte, não, vamos deixar eles. E você vai ver que essa aqui foi a tribo de Judá. Outras tribos também, se você for ler todo o capítulo 1 aqui, as tribos foram dando, ou melhor, abrindo concessões. Não, deixa aquela terra ali. Também Deus mandou eu entrar, né? Deus mandou eu possuir. O sonho era tomar aquilo tudo, mas deixa lá. Deixa aquela terra ali, não tem problema. Já estou acomodado com o que eu tenho. E o povo começou a parar, queridos. Repito, meus amados. Amém? Não pare naquilo que Deus colocou para a sua vida. Amém? Se Deus te chamou para algo, queridos, creia que Deus vai dar mais ainda para você. Não pare, não se acomode. Deus tem melhor para a sua vida. Amém, meus amados? Mas o povo, a tribo de Judá, começou a olhar carros de ferros. Não vou mais ali. Está bom que eu tenho. É baixa autoestima. Um povo, e dá-se a entender, queridos, cada um tem um histórico de vida. Lembre-se que o povo de Israel passou 400 anos em escravidão. Sabe que são 400 anos em escravidão? Então, um povo que a sua autoestima lá embaixo. Então, para recuperar essa autoestima, chegou na terra prometida, isso é muito para mim. Já está bom aqui. Não, o que eu tenho já está bom, não quero nem perder isso. E queridos, quando você tem seus olhos apenas naquilo que você conquistou, e o medo vem de você perder, tenha certeza, queridos, você está dando o primeiro passo para o fracasso. Primeiro passo para o fracasso é você se acomodar ao que você tem e não entender que Deus tem mais ainda para você. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. E as tribos começaram a fazer a mesma coisa que a tribo de Judá. E vai para o capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo... Vamos a partir do versículo 1. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. Eu disse, Deus falando, eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Olha o que Deus fala: eu nunca vou invalidar minha aliança convosco. Israel, olha, se eu falei que vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão entrar. Amém. Versículo 2: Vós, porém, Israel, né? Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares. Contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse: não os expulsarei diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Olha o que Deus fala: olha, a minha aliança eu vou cumprir, vocês vão entrar na terra prometida, teu sonho vai ser concretizado. Agora entra e faz o que tem que ser feito.
a terra é de vocês, assumam, eu tenho mais para você, eu tenho territórios para vocês, e mais, vocês depois vão alcançar outras nações. Mas o povo se acomodou com pouco de terra que conquistaram, e Deus fala: pois bem, esses que você abriu concessão, não quis dominar essa terra, bom, eles serão agora por adversários de vocês, e vocês clamarão a mim, e eu não vou responder, eles vão ser adversários de vocês. Eu vou permitir que eles sejam adversários, porque vocês permitiram eles estarem aqui. Ou seja, queridos, um povo que se acomodou com o que tinha, e depois daquela concessão que eles fizeram, se tornou como adversários deles próprios. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então cuidado com a concessão que você faz, amém? Se Deus falou, assuma. Se Deus falou, se Deus te deu uma direção, vá em frente. Não importa o que esteja, talvez você não se ache capaz, mas se Deus te chamou, Deus vai abrir portas, em nome de Jesus, amém, igreja? Glória a Deus. E assim foi no tempo de Juízes. Os irmãos sabem muito bem, né? Deus levantava um juiz, o povo clamava, chorava, clamava a Deus, depois de anos sendo subjugado por um daqueles adversários, que a princípio o povo permitiu que eles convivessem junto com Israel, mas o povo começava a ser subjugado, o povo clamava a Deus, Deus levantava um juiz, esse juiz temente a Deus, se levantava e Deus dava vitória ao povo. Várias vezes aconteceram isso. Eu quero me firmar em um desses juízes, capítulo 6, eu quero falar sobre um juiz que você conhece muito bem, chamado Gideão, esse mesmo, que todos falaram agora, Gideão, amém? Juízes capítulo 6, versículo 1, quem achou, diga glória a Deus. Juízes capítulo 6, versículo 1 diz assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, por 7 anos, o povo de Israel sendo subjugado pelos midianitas. Então imagina agora Gideão, nesse contexto, que ainda haveria de ser levantado como juiz, mas ele vê seus antepassados contando sonhos de que um dia entraram na terra prometida, e agora você está na terra prometida, mas ao mesmo tempo subjugado por um outro povo, que você sabe que Deus falou: olha, por vocês não cumprirem o que eu mandei, que era expulsar todos e tomarem a terra, eles serão vossos adversários, e isso, a palavra estava se cumprindo. Mas olha o que diz o versículo 2: prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes, Israel, para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Queridos, olha que ponto chegou o povo de Deus. O povo de Deus está fazendo suas covas em montes, e as cavernas e as fortificações. É um povo que vivia em cavernas, se escondendo dos midianitas. É um povo que vivia em covas, nos montes, para fugir dos midianitas, se escondendo, sobrevivendo, porque um dia entraram numa terra e não avançaram, se acomodaram com o que tinham, e até o que tinham agora estavam perdendo. Os midianitas subjugando Israel por 7 anos, e o povo sobrevivendo. Deus não tem sobrevida para nós. Deus não quer que você sobreviva nessa terra. Deus quer que você tenha vida, e vida em abundância. Amém, meus amados? O que for menos disso eu não quero. Eu quero mais de Deus. Quero vida e vida em abundância. Eu quero prosperar nesta terra. Eu quero vencer nos meus objetivos, nos meus sonhos. Amém, meus amados? Mas enquanto isso, o povo estava em covas e cavernas, sem expectativa nenhuma. Eu fico imaginando essa geração recebendo as histórias de seus antepassados. Poxa, meu pai me falou que isso aqui era a terra prometida, e olha como nós estamos aqui agora. Por que nós não avançamos quando Deus deu a terra para nós? Por que nós fizemos essas concessões? Queridos, repito, e vou ser repetitivo, amém? Não abra concessões para aquilo que Deus colocou no seu coração. Avance, não se acomode com o seu momento, que pode ser um momento abençoado. O povo de Deus estava anteriormente num momento abençoado, entrara na terra prometida. Quer milagre maior do que esse? Mas conseguiram fazer do seu milagre maldição.
Pastor, pode? Isso pode. Você pode fazer do teu sonho concretizado ser uma maldição na tua vida. Se você se estagnar nele. Se você achar que já conquistou tudo na vida, porque aquilo chegou, aquela bênção chegou. Não é assim com muitas pessoas que sonham com um casamento, se casam e somem. Pessoas que oram e oram para que sejam curadas, são curadas e somem. Se esquecem de Deus. Eu não falo nem de sumir de igreja, não, falo de esquecer de Deus. Isso acontece muito, porque acha que ali foi tudo que ela tinha, já está bom. Se a minha relação com Deus é isso, dele me dar o que eu preciso, a sua relação é fria, barata, e não tem perenidade nenhuma, é fria. Se a sua relação com Deus é pelo que você tem, pelo que Deus irá dar a você, você é interesseiro. Mas se a sua relação com Deus é uma relação realmente de marido e esposa, de amor, amém? De viver eternamente juntos, de saber que não saberia o que seria da tua vida sem Deus. Um dia fizeram uma pergunta, claro que é uma pergunta assim, sem qualquer respaldo bíblico, mas é uma pergunta que faz a gente pensar. Se Deus falasse para você que não vai mais abençoá-lo, não vai te dar mais do que você quer, você continuaria servindo Ele? É uma pergunta que a gente tem que refletir, queridos, porque certamente a maioria iria embora. Poucos querem e são gratos pelo que Deus já fez em sua vida, né? Eu estava morto no império das trevas e Deus me transportou para o reino da luz, amém? Estava morto nos nossos delitos, próprios pecados, e hoje tenho vida e vida em abundância. Conheço Jesus, queridos, não existe riqueza maior, amém? Mas são propostas estas que nos faz pensar, sim. Claro que é uma pergunta impossível de acontecer. Deus vai te abençoar, queridos, amém? Tira essa pergunta da cabeça. Deus vai te abençoar, Deus vai abrir portas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus vai te abençoar, amém? Mas reflita na pergunta que foi feita, porque ela mostra quem eu sou. Ela mostra quem eu sou, amém, meus amados? Glória a Deus. E agora aqui está um povo sobrevivendo, um povo se escondendo em covas e cavernas, um povo que deveria estar feliz porque está na sua terra prometida. O sonho foi concretizado, mas para viver isso, pergunta, precisava viver isso? Se o povo tivesse sido fiel quando entrou na terra prometida e expulsado todos aqueles que moravam ali, eles não estariam passando por isso. Tem coisas que nós passamos e não precisávamos passar, porque somos desobedientes, não obedecemos, não caminhamos com Ele, e muitas vezes o que Deus dá para nós, podem ser ainda gotas do que há de vir, mas nós, na nossa baixa autoestima, achamos que já está bom, e eu paro e não quero mais avançar, eu fico estagnado. E aí, queridos, a vida vai te atropelar, a vida vai te atropelar, você vai ficar realmente como retardatário nessa terra, porque você se achou que não é digno de receber mais, amém? Joga essa autoestima lá para cima em nome de Jesus, amém? Você é filho de Deus, Deus tem o melhor para você, seja grato pelo que você tem, mas eu quero mais, e começa a caminhar com Deus mais e mais, amém, queridos? Glória a Deus. Capítulo 6, ainda versículo 3, diz assim, versículo 3, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Queridos, é só eles semearem, não era colher não. Os inimigos dos amalequitas e midianitas, o povo de Deus começava a semear, já iam lá para destruir tudo. Nem colheita tinha, nem tempo para colher os inimigos davam, semear, destruíam tudo. Os midianitas e os amalequitas eram rápidos em destruir aquilo que o povo queria continuar fazendo. O que o povo queria continuar fazendo? É viver na sua vidinha, plantando, colhendo e se esquecendo de Deus. Estava satisfeito, é minha terrinha, Deus prometeu, legal, estou nela, deixa eu viver aqui no meu cantinho.
Deus tinha Israel para ser luz para as nações, e não ser um povo egoísta que só olhava para a sua terrinha. Mas o povo foi estagnado no seu milagre, se estagnou no seu milagre. Queridos, temos 16 anos nesse lugar, amém? A gente conversa bastante sobre isso, eu e minha esposa. Se não nos renovarmos, e se não olharmos pensando em algo novo para o próximo ano, nós ficamos estagnados. Isso em qualquer área da vida, você assim, em todas as áreas. Se você se acomodar no teu trabalho, vão te atropelar. Você vai ficar um moribundo no seu trabalho, você vai ser colocado de lado, não sei por que as pessoas estão me rejeitando, porque você parou no tempo, você não estuda mais, e as pessoas estão te atropelando, porque você ficou com o teu sonho contemplado e parou ali, quando Deus tinha muito mais para você. Deus tem muito mais para nós, amém, meus amados? Glória a Deus. Muito mais, muito mais. Eu estava conversando com a Luciana hoje. Eu, num parecer meu, o plenário foi contrário a um parecer meu. Isso me deixou com raiva, né? Porque quando você escreve, você coloca ali o seu pensamento que você estudou, e quando você toma uma decisão contrária ao que você falou, gente, isso me dá uma raiva, e me leva a estudar mais e mais. E não é que eu estava errado mesmo? Então, assim, são situações que o levam a ser provocado a melhorar e nunca piorar. Amém. A entender que você precisa se esmerar mais, se esforçar mais. Amém, meus amados? Porque eu quero mais. Enquanto eu estou lá desde 99, entraram 3 levas de concursados agora no tribunal. Os jovens estão voando. Que se você abrir uma brecha, eles te atropelam. Então, eu tenho de vantagem experiência, conhecimento, e ainda tenho desejo de avançar. Amém. Desejo de avançar. Eu estou falando de um caso particular, mas serve para todas as áreas da nossa vida. Desejo de crescer. Não importa o tempo de casa que você tenha. Casa que eu falo trabalho, ok? Não importa. Tenha desejo de avançar. O povo aqui se contentou com a terrinha deles. Melhor, queridos. Pior, melhor dizendo, né? Se contentaram com um pedacinho da terra deles. Autoestima baixa. Se contenta com um pouco. Deus tem mais para você. Amém, meus amados? E se você não renovar a tua mente assim, você vai sempre ficar comendo migalhas. Porque o mundo vai dizer que você não pode, que você já tem o que você merece. Está muito bom já para você. Não, você olha de onde você veio. Isso aqui já está muito bom. Está bom nada. Senhor, obrigado pelo que eu tenho, mas eu vou de forma contrária a tudo que o mundo diz de mim. Amém? Vou avançar, vou crescer e vou conquistar em nome de Jesus, amém? Mas enquanto isso, queridos, o povo estava subjugado, o povo estava prostrado. E olha aqui diz o capítulo 5. Pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Eles eram como gafanhotos, queridos. Sabe um gafanhoto numa plantação, quando destrói toda a plantação? Assim eram os midianitas. Quando chegavam, era aquela nuvem, eram muitos, e tudo era destruído. Começava a plantar, tudo era destruído. Nem colher o povo podia colher, porque tudo era destruído. Aí o versículo 6 diz: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao... que sem dúvida que a estratégia é clamar a Deus. Sem dúvida que a estratégia é clamar a Deus. Clame a Deus. Amém? Sem Ele nada podemos fazer. Amém? Mas se eu não fizer minha parte também, nada acontece. Nada acontece. O povo estava nessa rotina de clamar, se desviar, clamar, se desviar, clamar, se desviar. Clamou, se mantenha firme. Eu sou esse homem, eu quero mudar essa história, eu quero fazer diferente. Amém, meus amados? Olha que diz o versículo, dê um pulo para o versículo número 10. Perdão, versículo 8. O Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos os quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus,
não temais os deuses amorreus, em cuja terra habitais, contudo, não destes ouvidos à minha voz. Olha que Deus fala, olha, eu te tirei de lá, camarada. Olha quantos milagres que eu fiz. Olha o que eu já fiz na sua vida. Te coloquei na terra dos teus sonhos. E você conseguiu fazer do teu sonho um pesadelo. Repito, tem pessoas que fazem do seu milagre um desastre. Conseguem destruir tudo que Deus deu. Que capacidade é essa de destruir? Porque sempre está questionando alguma coisa. Sempre não aceita aquilo que Deus está dando. Às vezes, meu Deus, queridos, dê valor ao que Deus já te deu e avance que Deus vai te dar mais coisas. Amém? Glória a Deus. Versículo 11. Alguém tinha que mudar essa história, né, queridos? Versículo 11 diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo. Esse anjo do Senhor com letra maiúscula, né? Isso é uma teofania, é uma manifestação de Deus na terra. No momento ali, esse anjo com letra maiúscula, a maioria dos doutrinadores dizem que é Jesus no Antigo Testamento, ok? Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. É interessante que a simplicidade, né? Então o anjo vai lá e senta debaixo de uma arvorezinha para bater um papo, para dar uma olhada. Deus é simples, amém, queridos? Deus é simples. Nós é que complicamos tudo. Olha que diz versículo ainda: debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo para o pôr a salvo dos midianitas. Querido, Gideão, a palavra Gideão no grego quer dizer talhador, ou seja, cortador. Provavelmente cortador de carne. Provavelmente o seu pai tinha expectativa de que ele cortasse, trabalhasse com gado, trabalhasse com ovelhas e cortasse da carne, como um açougueiro nos dias de hoje. Tá? O nome dele é talhador, tá ok? Mas é interessante que agora Gideão estava malhando trigo. Então, aquele que deveria trabalhar com gado, com a pecuária, agora está trabalhando com trigo. E quando eu olho, a primeira coisa que eu me chama a atenção na vida de Gideão é que é fácil falar que ele é medroso. O texto dá ensejo a pensarmos disso de Gideão. Mas eu vejo Gideão como um homem que sobrevivia em tempos difíceis. Era um homem que tinha estratégias para não perecer. Era um homem inteligente demais. Era um homem que tinha estratégias. Era um homem que poderia, dentro das suas habilidades, dentro das suas armas, era um homem muito inteligente. Olha, eu trabalho com gado, não pode trabalhar com gado lá fora? Eu vou trabalhar com trigo. Eu vou malhar o trigo. Eu vou sair da minha função, porque como é que eu vou levar o gado? Vou me expor, os midianitas chegam aí e levam tudo. Então eu abro mão da minha provisão e tenho que me reinventar. Gideão é um homem que ele usava as armas que ele tinha. Não posso talhar, então vou malhar. Não posso trabalhar com gado, então vou trabalhar com uvas, com trigo. Gideão era um homem que sabia que tinha que fazer alguma coisa para sua família não falir. Lembrem-se, Israel estava perecendo, dominado pelos midianitas. Semeavam e destruíam tudo. Não tinha nem tempo de colher. Mas Gideão, na sua inteligência, na sua estratégia, deixarei de ser talhador para ser malhador. Vou trabalhar agora com trigo, com uvas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu quero que você desperte e encontre em Gideão qualidades, e não apenas um homem covarde, como todo mundo diz que ele é. Amém? E o texto continua: seu filho estava malhando trigo no lagar, e sabe que trigo não se malha no lagar, sim na eira, lugares abertos, porque quando você joga o trigo para cima, para peneirá-lo, o vento já faz um trabalho imenso e leva as impurezas. Trigo não se malha no lagar, trigo se malha na eira, telhado de uma casa ou áreas abertas. O que se malha no lagar é uva, naquelas covas, em pedras, onde se pisavam-se naquela época, né? As uvas. Mas o que Gideão fez? Eu vou malhar trigo, não posso botar na eira, para que todos vejam e me assaltem. Eu vou fazer do trigo dentro do lagar,
no lugar onde é muito mais difícil malhar o trigo, onde não tem vento para levar as impurezas de forma natural. Eu tenho que tirar as impurezas com a mãozinha. É trabalho, é suor. Eu vejo Gideão um homem que sabe mudar de estratégias. Eu vejo um homem esforçado pra caramba, um homem que trabalhava até se esgotar, porque ele não queria ver a sua família perecer. Um homem esforçado, mas até então apenas com as suas próprias forças. Agora imagina um homem desse nas mãos de Deus. É como um Paulo da vida, doutor da lei, fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim, um homem super conhecedor do Antigo Testamento. Imagina Paulo nas mãos de Deus, um homem que perseguia a igreja. Agora imagina lutando pela igreja. E assim foi Paulo, uma potência. Olha Gideão, quem olha para Gideão? Covarde, está malhando trigo no lagar. Quem olha Gideão, poxa, cara, tinha que enfrentar os midianitas. Deus não olhou ele assim. Amém? Deus, primeira coisa, viu algo nele que ninguém via. Deus viu nele, na minha leitura, queridos, um homem trabalhador, um homem que mudava de estratégia se fosse necessário, lutava pela sua casa, pela sua família. Se tem que malhar trigo no lagar, eu vou malhar trigo no lagar. Tem que tirar impureza com a mão? Tem que tirar impureza com a mão. O trabalho que era de 1 hora vai demorar 6 horas, mas eu vou fazer. Vou ter que mudar o meu trabalho, vou ter que ir para outra expertise. Vou trabalhar com gado, agora vou trabalhar com trigo. Vou trabalhar com trigo. Ou seja, Gideão fez de tudo, queridos, dentro das suas armas, para salvar a sua casa, salvar a sua família. Deus olha para esse homem e vê assim: olha, esse homem não está em cova, esse homem não está em caverna, esse homem está trabalhando, esse homem está lutando pela casa dele, esse homem, olha, tem algo especial na vida dele. Aí olha que diz versículo 12: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem. Da onde Deus viu valentia nesse homem, queridos? Mas se Deus falou que ele é valente, ele é. Se Deus falou que ele é homem valente, ele é homem valente. Não adianta querer falar que Gideão é covarde, ele é valente. E ele fez das suas incapacidades estratégias para mudar de vida. Um homem que se renovou. E Deus olha para esse homem: olha, ele não está parado, ele não se subjugou. Ele podia já entregar tudo para os midianitas: olha, vamos fazer o seguinte, leva uma parte da nossa aqui, deixa só um pouquinho para a gente. Não, ele não fez pacto com os midianitas, muito pelo contrário, ele tentou salvar o pouco que ele tinha para sua casa. E Deus viu: homem valente. Amém. Eu quero esse homem na minha obra, porque imagina esse homem com as minhas armas nas mãos. Esse homem fala bem. Estou conjecturando para os nossos dias, né? Um homem articulado, fala bem. Imagina esse homem pregando. Esse homem não é tímido. Imagina esse homem evangelizando. Homem, eu falo ser humano, tá bom, queridos? Homem, mulher. Olha, esse homem é calmo. Imagina esse homem com sabedoria, ensinando as pessoas. Olha como Deus consegue ver aquilo que nem nós vemos em nós mesmos. Gideão, você vai ver, não se enxergava assim. Pelo contrário, ele vai tentar mudar a ideia de Deus. Ele vai tentar falar contrário ao que Deus... E nós somos assim, né, queridos? Deus fala: homem valente. Você, não é comigo, não. Olha, eu estou te chamando. Não é possível, tem tanta gente melhor. Nós começamos a criar álibis para não nos colocarmos na brecha. E Deus continua, versículo 13. Primeiro versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor... Dá até mudar a entonação, vamos lá. Respondeu o Senhor: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, ó Senhor, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas.
Primeira coisa, queridos, um anjo aparece do lado do camarada e ele não se assusta. Você percebeu isso? Versículo 12. Então o anjo lhe apareceu e lhe disse: Senhor é contigo, homem valente. Respondeu dizendo: Senhor, assim, eu tomarei um susto, né, no mínimo. E depois ficarei assim, maravilhado em falar com o anjo. Dá-se a entender que era comum com Gideão. Dá-se a entender que não era a primeira experiência que Deus tinha dado a Gideão. Gideão era um homem que a valentia estava nele, queridos, e ninguém via. Gideão era um homem que falava com Deus. Ele não toma aquilo como extraordinário, aquilo para ele era uma conversa natural, e ele responde também de forma natural, porque ele também estava com a sua autoestima lá embaixo, cansado de trabalhar, cansado de mudar estratégias, de midianitas sempre subjugando ele. Ele fala: Senhor, onde tu estavas? O Senhor me desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Como se ele estivesse falando: eu estou lutando sozinho com as minhas armas, Senhor. Senhor, estou usando de todas as minhas habilidades, por que tu não ages na minha vida? Não falamos disso também com Deus, queridos, muitas vezes? Você já mudou de trabalho, você já mudou sua maneira de falar, você já mudou sua maneira de se posicionar, você já fez tantas coisas e às vezes falamos: poxa, mas nada vai mudar, Deus, onde tu estás? Versículo 14, então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Interessante, vai nessa tua força. Eu acho que aqui Gideão tenha começado a entender um pouquinho que a força que ele tinha de mudar sua maneira de trabalhar até mais tempo, aquela força vinha de Deus. Deus tem te dado forças, intrepidez, perseverança, vem de Deus. Talvez hoje não era nem para você estar aqui mais, não era para você estar de pé, e quantas vezes Deus não te levantou em momentos difíceis. Vai nessa tua força, Gideão. Talvez pela primeira vez Gideão tenha falado: poxa, realmente, porque ficar malhando trigo no lagar é muita força que eu faço. Senhor, tu estás vendo que essa força, que há força em mim. Deus nos conhece, amém, meus amados? Glória a Deus. Não te enviei eu. Versículo 15. Lá vem Gideão. E ele lhe disse: Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tudo verdade, queridos. Tudo verdade. Tudo verdade. Ele sim, ele era mais pobre, a família mais pobre em Manassés, e ele o menor da casa de meu pai. Sim, tudo isso Manassés era. Mas Deus falou que o enviaria. Deus o enviaria. Você pode ter um contexto de vida pior do que todos aqui, mas se Deus falou que vai te enviar, Ele vai te enviar. Se falou que vai te usar, Ele vai te usar, porque Ele viu algo em você que não existe em ninguém. Queridos, Deus viu algo em mim que ninguém viu aqui. Deus viu algo em você que ninguém viu. Você é especial para Deus, você é único para Deus. Amém? Não existe concorrência, porque somos únicos, especiais, cada um na sua área, cada um usando da forma que ele quer. Não te enviei eu. Mas eu sou menor, sou mais pobre. Mas eu não te enviei. Eu não enviei o mais rico, eu não enviei o da família mais nobre, não, enviei você, porque eu vi o que ninguém vê. Eu te vi lá no lagar, quando ninguém olhava para você. Eu te vi mudando de profissão para lutar pela tua casa. Eu te vi correndo atrás do impossível acontecer. Eu vi as estratégias que você tem. Eu vi o homem forte que você é. Aí Deus fala: homem valente. Eu te enviei, homem forte. Amém, meus amados? Glória a Deus. Diga para o seu irmão: homem forte, homem valente, mulher forte, mulher valente. Você pode nem se achar assim, então passe a se achar. Porque tudo que Gideão fez foi falar: Deus, eu não sou assim, Deus. Você não está me vendo assim, dessa forma.
Queridos, Deus está te vendo desta forma, amém? Para encerrar, queridos, tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Queridos, toda a história você pode ler depois, mas Deus fala com Gideão: eu farei de ti, e você vai ferir os midianitas como se fosse um só homem. Ou seja, está vendo esses gafanhotos? Porque foi isso que Gideão viu, né? Gafanhotos. Gideão, tudo isso é como se fosse um só homem. Eu farei de todos os midianitas como se fosse, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Gideão, é mano a mano. Gideão, você está vendo uma nuvem de gafanhotos? É mano a mano. E eu sou contigo. Interessante que o texto continua: tornou-lhe o Senhor: já que estou contigo, por eu estar contigo, essa multidão aí se torna um só, e você vai vencer. Amém, meus amados? Porque Deus está conosco. Esse cenário que pode ser o maior possível para Deus é muralhinha, é pequeno. Deus vai te honrar, Deus vai te levantar, Deus vai te usar. Parece grande, mas aos olhos de Deus, por Ele estar contigo, é pequeno. Vamos chamar a atenção de Deus para as nossas vidas de hoje. Queridos, eu não sei como Deus está falando contigo, amém? Eu sei como Deus está falando comigo, amém? E eu vou como se fosse um só. Se Deus é comigo, podem ter 10 lá do outro lado, eu vejo um só. Se Deus é contigo, você pode ver uma maior dificuldade financeira, mas entenda que é uma conta só, e Deus pode sanar a hora que Ele quiser, amém? Basta você crer.